verso de número 33. Mateus 20, verso de número 33. Mateus, capítulo 20, verso de número 33. Subtítulo diz: Os dois cegos de Jericó. Todos encontraram, amém? Diz assim: disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença e pedimos a direção do Espírito Santo de Deus nesta noite, para que a tua palavra seja, Senhor, apregoada, de maneira que venhamos discernir a tua vontade. Senhor, fala conosco de maneira clara, objetiva, simples, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome seu lugar, você tem liberdade para adorar o Senhor. Irmãos, nós temos aqui um tema hoje muito importante, muito interessante. Os dois cegos de Jericó. O verso 29 diz assim: E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Irmãos, o que me chama a atenção aqui hoje não é a cegueira física. Quando nós falamos de uma deficiência visual, nós falamos de uma cegueira que pode ser de nascença, pode ter sido um acidente, mas quando falamos de uma cegueira espiritual, tem muita gente que caminha e não enxerga. Tem muita gente que aperta a mão e não sabe quem é a outra pessoa. Tem muita gente que escuta, mas não sabe quem está falando. Tem muita gente que vai para a igreja e não reconhece o dono. Tem muita gente que está no caminho, mas não sabe quem vem no caminho com ele. E é isso que nós vamos adentrar os textos bíblicos para a gente poder ver o quão bom e maravilhoso é poder enxergar a verdade. Irmãos, aqui em Mateus 20, nós temos os dois cegos de Jericó. E eles estão assentados no caminho e, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ouvindo que Jesus passava, mas então já conheciam os feitos de Jesus, para que pudesse pedir ao Senhor. E o que eles pedem é algo muito interessante, para eles poderem ver. Só que, primeiramente, eu quero que vocês entendam. Eles não conheciam a voz, não sabiam como era a aparência, mas tinham algo neles. Acreditavam. Eles creram. E quando eles creram, alguém está dizendo: ele está vindo. E verdadeiramente eles creram que Jesus poderia. E ele pede a visão.
E o texto diz que Jesus abre os olhos dele no verso 33. No verso de número 34, nas últimas palavras nós temos: e eles o seguiram. Após eles enxergar, então vamos lá. Primeiro eles ouviram, creram, pediram e seguiram. Então nós temos algumas coisas que nós devemos pensar. Ouviu falar de Jesus, creu em Jesus, foi curado por Jesus e seguiu a Jesus. E quem diz que anda com Jesus, mas não crê em Jesus, não sabe quando é Jesus que está falando? E nós estamos vivendo numa geração assim. Não sabe quando é o Senhor que fala? Não, peraí, aqui no modo avião. Não sabe quando é Jesus que fala? Não reconhece Jesus? Irmãos, estamos numa geração cega. Uma geração... Eu fiquei estagnado com o que eu ouvi hoje. A irmã deu um testemunho ali que envergonha. Um pastor repreendeu uma jovem porque estava bebendo. A jovem foi buscar a droga e encontrou o pastor na biqueira, cheirando a cocaína na mão. Aí veio em seguida outro varão, falei, hoje foi o dia, e deu outro testemunho. A igreja fazendo festa junina. Aí estava bom. Até que então tinha lá geração cega. Tá vendo, mas não quer. Então o problema da cegueira não é física. O problema dessa cegueira não está nas córneas. O problema dessa cegueira está no espírito da pessoa. Não tem uma visão espiritual mais do que a igreja. Não tem a visão mais do que é ir buscar ao Senhor. Enxerga o que quer, vê o que quer, só pega o que está diante de suas mãos. Agora, e as pessoas que enxergam além? Eu gosto muito de um testemunho, tem um pastor que ele conta, até está no YouTube, chama o Testemunho do Ovo. Quem já ouviu? É um testemunho muito interessante que retrata o que nós estamos falando. Quando a pessoa ela enxerga além, a capacidade de raciocínio, a fé, o crer daquela pessoa é algo tão extraordinário que confunde os outros, que impacta outras vidas. Deus nem fez e o outro está se tremendo. Esse testemunho, ele é narrado da seguinte maneira: o jovem vai para a faculdade, no interior, chega lá, o professor acostumado a zombar de crente, e ali tem um moço novo, o professor vê que é crente, vai fazer uma brincadeira com ele, um crente na sala. Ele diz que havia os outros crentes 007, e ele mesmo disse que já não enxergava mais nada, não tinha visão, era da igreja para o boteco, para o pagode. Irmãos, então a geração assim, que toca na igreja e quer tocar no boteco. Na igreja é gospel, lá fora é pagode, é as musiquinhas que tem por aí. E o professor vai e faz um desafio. Só que o problema é que o jovem tinha visão e intimidade. E ele
diz que Deus não existe, o jovem diz que Deus existe, enfim, resumindo, o professor faz um desafio, pega um ovo e fala: eu vou soltar o ovo. Se o ovo cair e quebrar, teu Deus não existe. Se o ovo cair e não quebrar, teu Deus existe. Ele falou: só isso, professor? Ele falou: é só isso. Eu falei: simples, só tem um detalhe, posso fazer uma oração antes? O professor: pode. Senhor Deus, eu sei que o Senhor existe, porque essa tarde eu falei com o Senhor e eu ouvi o Senhor. Senhor, eu tenho certeza que Ele vai soltar o ovo e o ovo não vai, porque Deus estende a mão e segura. Mas quando o ovo cair, não quebrar e rolar, mata ele. Para que todo mundo saiba que com o Senhor não. Mas a oração foi: mata ele. Não, mas o negócio não é matar ou não matar, não. Você sabe? Não, mas Deus não existe. Você está com medo do quê? Solta o ovo. O que o moço viu? O que o moço sentiu? A convicção de alguém te leva à vitória. A convicção, a certeza daquilo que você busca, vai te fazer superar limites. E muitas pessoas não conseguem enxergar isso. O importante de quem corre não é ser o primeiro, mas é atravessar a linha de chegada. Nem todo o objetivo, no geral de todos, é ser o primeiro. Mas tem muita gente com o objetivo de simplesmente concluir aquilo que determinou na sua vida. Às vezes o nosso objetivo não é ser o melhor. Eu vou dar um exemplo de vida que eu carrego. Eu, com meus humildes 1,62 m, não tenho problema em ser pequeno, desde que me contem no meio dos grandes. Não tem problema nenhum. Tem pessoas que têm complexo porque não enxerga para onde vai, não sabe com quem anda e não tem certeza do que acredita. Então se torna uma pessoa cega. Porém, nós podemos pedir ao Senhor para enxergar, para que a nossa visão espiritual venha se abrir, a ponto de discernir as coisas espirituais de Deus. Alguns olham a enfermidade, o outro já está enxergando o milagre. Uns olham o problema, o outro está enxergando o milagre. Alguns olham as condições, o tempo, o outro está falando: quando eu orar vai acontecer. Alguns olha para a situação, outros enxergam além e diz: Deus vai prover. Agora, como que a gente pode enxergar as coisas espirituais? Como que a gente vai alcançar isso? O próprio Senhor tem prazer em abrir a visão. Então nós sabemos que tem algumas características. Ouviu falar, acreditou, pediu, foi curado e passou a seguir. Com os olhos, conhecia porque via, conhecia porque ouvia, mas um dia só ouviu falar. Vai lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 7, muito conhecido, quando Samuel, ele vai ali até os filhos de Jessé, e quando ele chega aos filhos de Jessé, porque Deus já havia provido de um novo rei, nós encontramos no texto, o verso de número 7, que diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem
vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Aleluia. Porém, o Senhor olha para... Faz diferença a altura, a cor? O problema é que em Mateus 6 ele também... O que sai de dentro do nosso... Vou te dar um exemplo, tu vai entender. Já olhou para alguém e assim deu aquele abraço, mas na verdade você queria dar um coice? Já, pelo jeito já, né? Deus viu. Já entrou no ambiente alguém magoado, você querendo fazer as pazes e ficou longe? Deus também viu. Quando olhamos para o texto, a pergunta que eu te faço é: quem é Samuel? Homem de Deus, profeta de Deus, desde quando? Desde quando? Porque antes de nascer, será do desmamou, tó. E papai aceita, cuida, ele ensina, e ainda jovem, ele escuta o Senhor. O tempo passa, e eu te digo dentro desse texto, que Deus não para de ensinar. Quantas coisas Samuel viu durante a trajetória? Quantas coisas tremendas Samuel pôde viver? Mas Samuel se depara agora numa situação que, com toda a experiência de Samuel, o que ele está vendo diante dele, esse aí certamente é o cara. Porém, ele está olhando pela ótica humana, e Deus vai ensinar algo para Samuel agora. Olha só, quando ele vê Eliabe, diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Isso aí é o cara, é grande, é formoso. Aí o Senhor diz no verso 7: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da estatura, porque eu tenho rejeitado. Eu não vejo como você vê. O Senhor não olha. Então, se o que o Senhor busca na gente, se visão não está nas córneas, se queremos enxergar espiritualmente, como o Senhor quer que nós enxergamos? Com o nosso... Você sabe o que é enxergar com o coração? Você nunca pensou nisso? Eu vou lhe explicar o que é enxergar com o coração. Quem é a mãe que já viu o filho doente em casa? Levanta a mão. E naquele momento de ver ele, a moedinha lembrou de quando ele estava correndo, rindo. A memória veio à tona. E você está vendo o seu filho correndo diante dos teus olhos. Estava enxergando o quê? Por onde? Aonde abriu os olhos naquele momento? O coração começou a enxergar a realidade. Já não era mais pela ótica humana, mas dentro do teu espírito, dentro da tua alma, você podia contemplar o teu filho brincando. Você trazia dentro de você a memória da perfeição, da saúde, da alegria. Naquele momento você está enxergando. E é como se estivesse passando um filme diante de você e você deixou passar despercebido. Quem já olhou para alguém que ama muito e viu aquela pessoa caído, destruído? E olhou e pôde contemplar, acreditou, porque por milésimos de segundo que fosse, viu aquela pessoa bem voltando para sua casa.
E teve um ápice de alegria ali, ou de alguém doente que você olhou e viu a pessoa curada, o que estava sendo gerado, o que você estava vendo naquele momento? Por onde se estava vendo? Pelo coração. Quando partimos para a libertação, quando aprendemos com Jesus, devemos entender que não devemos olhar como os homens vê. O Senhor agora ele ensina Samuel algo. Samuel, não vejo como você vê. Eu não olho para a aparência do homem, Samuel, porque a aparência é enganosa. Esses dias nós falamos da aparência, né, irmãs? Quem lembra? Quem das irmãs lembra aí? Deu para lembrar, né? Não é assim que o Senhor vê. Porque um dia está cor de rosa, outro dia está cor de abóbora, outro dia está preto, está vermelho. Não é assim? Mas o coração. A Bíblia diz que o coração ele é enganoso. Mas tem alguém que pode esquadrinhar ele. É Deus. Agora, quando aprendemos a olhar pela fé, nós podemos contemplar coisas extraordinárias. Eu fui numa casa, estava com a maioria dos obreiros, estava ali o irmão da Rayane, e ele está na cadeira de roda. E era o último dia da campanha que nós estávamos fazendo na casa, e eu não queria ir. Mas fui. Não importa o que fala, importa a atitude que se toma. E se eu não tivesse ido, eu tinha me arrependido. Porque eu vi um cadeirante andar. Eles viram. Não foi um milagre que o Senhor fez através da minha vida, era um milagre que já tinha acontecido. Porém, era necessário uma palavra que levantasse aquele homem da cadeira de roda. E eu parei num portãozinho de madeira, escorei, fiquei olhando para ele, todos os obreiros em volta, eu fiquei olhando e falei, não acredito, eu injuriado porque eu estava ali. E eu fiquei bravo. Eu falei, eu não vim orar por um cadeirante, em nome de Jesus, levanta e anda. Fiquei uns 10 minutos falando, em nome de Jesus, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Eu olhava e eu via aquele homem levantando, mas ninguém via. Eu vendo o homem levantando, eu falei, você não vai levantar, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele até tentou, a lágrima desceu e falou, não tem fé. Eu falei, eu tenho, vai na minha fé, em nome de Jesus, levanta e anda. Aí o homem não levantava, irmão. Aí o pastor Adriano, eu falei, pega ele pela mão. Aí o homem quase sentou, com as pernas foi assim, ó. Juntou na mão dele, levantou. Quando levantou, quase 2 metros de altura, misericórdia. Um baita de um homem altão, assim, com as pernas fininhas, igual meus dedos, assim. Saiu andando assim. Pastor aqui chorando, todos os obreiros chorando, o homem andando. O que aconteceu? Eu ouvi falar que ele faz andar. Eu ouvi. Eu acreditei que ele faz. E eu falei no nome dele, levanta. E ele fez. Tem diferença? A ótica humana dizia, está na cadeira de roda. Mas aqui dentro dizia, vai andar. Quando olhamos para uma situação, às vezes a gente diz, não tem jeito. Quando Deus entra em ação, olha pela fé. O firme fundamento das coisas que não se vê, mas não se vê por quê? Irmãos, Samuel aprendeu algo tremendo ali. Só que Deus não precisou falar 2 vezes com Samuel. Uma vez só. O Senhor explicou para Samuel, não vejo como o homem vê. Eu não vejo aparência, eu não vejo estatura. Deus não vê isso. Pastor, vou colocar no algo mais familiar. Deus não vê a veste que a gente vê para a igreja.
Mas é um culto racional. Nós sabemos a quem estamos indo nos apresentar. Essa pessoa, ela entra humilde da maneira que ela entra, mas com o coração voltado a Deus. É o que importa. Não adianta a gente vir adorar o Senhor com o coração longe do Senhor. Pode ter a melhor veste, mas se o coração não está no Senhor, o que viemos fazer? Porque Ele está vendo. Pode olhar e dizer, olha que irmã fervorosa, que irmão fervoroso, mas Deus olha dentro. Você não queria estar aqui. Você não queria estar adorando. Está frio. Melhor ficar em casa. Fica só arrebatamento for agora. Não sobe. Jesus! Eu vejo pela fé que muitos, de muitas igrejas, não vai subir. Irmãos, devemos estar atentos. Então Samuel entende. Agora Samuel está olhando. Não, isso aí tem aparência, mas não tem. Mas como que Samuel identificou que os outros não eram? Deus falou de todos para Samuel? Deus conhece a todos. E a intimidade que Samuel tinha com o Senhor. Não, esse aí Deus também não tem escolhido. Esse aí Deus também tem escolhido. Esse aí também Deus tem escolhido. Aí quando acabou, então tinha algo dentro de Samuel que dava para identificar dentro do outro. Eu vou te falar como que é. Você já escutou louvor? Todo mundo já escutou louvor, escutou? Mas você já reparou que tem louvor que é só mais um louvor? Quem já percebeu isso? É só mais alguém cantando. Pastor, não, isso é uma realidade, irmão. Mas você já reparou que tem alguém que quando abre a boca para Jesus, você olha para alguém e está chorando? Quando é para ele, impacta aqui embaixo. Porque o que a gente pode sentir quando ele está recebendo? É testificado no mesmo espírito. Porque é para ele, é para a glória dele. Então, agora Samuel entendeu. Então Samuel também está sentindo dentro dele. É esse aí tem o mesmo sentimento que eu tenho por ele. Esse aí está na mesma frequência que eu estou. Vou dar um exemplo. Está aqui o pastor sentado ali, ó. Eu gosto de andar na rua com ele, porque o que eu não faço ele faz. E quando junta nós dois não dá pouco, não anda para a rua. Nós estávamos andando na comunidade, todos os irmãos. Aí eu passo, olho para uma menina no meio da rua e falo, ei jovem, mas olha o que eu fui falar. Jesus está andando com nós aqui na rua. O que ela fez? O que ela fez? Deu foi uma gargalhada. Esses aí são fora mesmo da casinha, né? Imagina, não tira a razão dela de pensar isso, né? Olha, ele fala com convicção que Jesus está andando com ele no meio da rua. Tarde da noite. Vamos para uma visita, sai da visita. Lá vai pastor Nilson. Ô pastor, isso aqui que é a oração. É interessante que ele tem o dom de pegar igual vaqueiro. Ele joga a cordinha assim, traz. Segurando na camisa e vem trazendo. Isso aqui tem oração. Foi orar, caiu, quando não, lá atrás, quem que dá um pulo e roda e cai demoniado? A menina que estava aí. Olha que interessante. Foi dito que quem estava andando com a gente? Aí eu escuto assim, o que tiver demônio que passar que cai, eu falo. Quando eu escuto, eu falo, passa alguém na rua, o que acontece? Passou outro, o que aconteceu?
Passou outro, o que aconteceu? Começou o culto tarde da noite no meio da rua. Sabe por quê? Porque alguém falou, ele está andando aqui, aonde ele passa, algo acontece. Irmãos, as pessoas passavam, era na reta. Pronto, caiu. Aí lá, o pastor disse, traz mais um. Quando viu, tinha uma roda assim em volta. Ele falou, misericórdia. E as horas foi passando e o povo foi chegando. O que está acontecendo ali? Quando a gente já não olha mais pela ótica humana, a gente contempla as coisas sobrenaturais de Deus. É possível a gente sentir, a gente ter o mesmo sentimento, a mesma alegria. Vou dar um exemplo. Estava eu num determinado culto, o diácono David estava comigo, no mesmo altar, na mesma igreja. E ele teve a oportunidade, ele começa a ministrar, e ele diz, uma revelação que Deus dá para ele, e ele fala, tem uma mulher aqui que dentro da tua casa, há um espírito dentro da tua casa, um espírito de confusão, mas vem aqui que o pastor vai orar, vai repreender, vai tirar ele de lá. Nosso coração estava no mesmo, adorando a mesma, fazendo a mesma obra. A mulher vem e fala a revelação que o Senhor deu para o servo dele, sai da casa e cai por terra. A mulher manifestou uma certeza, porque estava na mesma visão, no mesmo objetivo, na mesma afinação. Às vezes o que falta para as pessoas enxergar o milagre é estar na mesma afinação de quem está orando. Às vezes para a pessoa enxergar o sobrenatural é estar na mesma afinação de quem está buscando. A Bíblia diz que você anda com sábio, você se torna sábio. A Bíblia diz que você anda com tolo, você se torna um tolo. A Bíblia diz para a gente não jogar pérolas aos porcos, não perder tempo com quem não quer. Ah, mas vocês são evangélicos, vocês... Não, irmãos, a gente não é bobo. Existem pessoas que não querem, não perca tempo. Não dê ocasião para as pessoas ficarem de zombaria. Quer eu fico, quer eu insisto, quer a gente entrar na guerra, não quer, a gente vai embora. A casa que não receber você, sai dela, vai embora. Bate o teu pezinho no chão, meu filho, não leva nem um pó daquele lugar. Quem ensinou isso foi Jesus. Não olha para trás não, a caminhada é para olhar para frente. Para trás fica quem quer, mas ir para frente vai Jesus, anda a multidão que quer ir com ele. Mas e se a multidão não quer? Separa alguns e vai. Irmãos, quantas vezes o Senhor tem dito para a gente, quantas vezes temos ouvido pastores, ministros de palavra, pregando, anunciando, falando, encorajando as pessoas a buscar a Cristo. Mas o que as pessoas têm visto diante dos olhos? Tem contemplado a si mesmo, tem contemplado as próprias conquistas, as vantagens que se tem neste mundo. E quando precisa contemplar as coisas espirituais, não pode. O porquê que não pode? Porque está longe das coisas do reino. Entendendo que os dois cegos ouviram, a crer, pediram. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Lucas 24. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Texto bem conhecido também. Lucas 24, verso 31. Vocês podem ler comigo? Vamos lá no 3. 1, 2, 3.
Olha que tremendo que está escrito aqui. Abriram-se então os olhos e ele, mas eles não eram cegos. Abriu os olhos espirituais. Lembra de Eliseu? O menino sai lá fora e diz: estamos cercados, vai matar nós. Já viu crente desesperado? Ai, perdi tudo, ai, misericórdia, ai, me ajuda. Círculo de oração me socorre, pastor me socorre. Não é assim? Aí o que é que nós diz? Vamos. Eliseu orou. Senhor, abre os olhos do moço. Vai lá na porta de novo, filho, dá uma olhadinha. Eliseu não tinha nem saído para fora quando ele falou para o menino olhar, ele falou assim: eu vejo um exército atrás dele e outro maior ainda. Eu vejo um exército apagado e atrás dele um exército aceso. Eu vejo um exército ali com espada e eu vejo um exército que a espada está pegando fogo. Como que aquele moço ficou aí? Mas qual foi a oração? Aleluia. Vamos ler? Lucas 24, verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Olha que interessante a pergunta que ele faz. Quais coisas que eu não sei? Eu quero que você entenda o que Jesus disse aqui. O que eu não sei, rapaz? Você é só um peregrino, você não sabe. O que eu não sei? Entendeu? Quais está escrito aqui? O que eu não sei? Fala aí para mim. O que Jesus não sabe? Aleluia. E eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele... Jesus está do lado, eles não vê, mas fala das mulheres que estavam no sepulcro, ouviu o anjo dizendo que ele está... Tinha gente que tinha olhos, porque o coração daquelas mulheres verdadeiramente está nele. Quando o coração está nele,
é possível ver o que ninguém vê. E dá o testemunho das mulheres como se fosse uma visão. É real. Tem gente que diz assim, não dá para ver anjo não, desmente a Bíblia. Ah, não era apóstolo não. Era? Então, se o coração está nele, ainda é possível ver? Ah, mas isso é no tempo de Jesus. Eliseu, o moço que sai, olha lá, vê aqueles exércitos. Aí é de coçar a cabeça, né? Interessante, Abraão. Sabe qual é a minha alegria, irmão? Não dá para desmentir. Quando o coração está nele, você pode ver. O texto discorre e eles estão conversando. O dia se finda e eles convidam Jesus para estar com ele, porque a estrada vai ser perigosa à noite. Eles entram para dentro da casa e diz a Bíblia que no partir é ele. E ele, você está o dia inteiro caminhando, conversando. Espera aí. Ouviram a voz dele, mas não conheceram. Viu ele, mas não reconheceu. Pega, crente. Fica atento. Será que se Jesus vier hoje, eita glória, tu trabalhando, ele bater lá no teu serviço e dizer, tem 1 minuto? Agora, você já viu Jesus? Se ele falar contigo, você vai saber que é ele? Se o mendigo te parar, será que não pode ser ele? Se te pedir um pão, será que não é ele? Às vezes ninguém quer parar para falar o nada, não quer escutar porque não está num traje, porque não está numa posição. Mas a pergunta fica, quem está falando e quem eu estou vendo? Aonde está a intimidade do crente com Deus? Não é no que ele vê, é no que ele verdadeiramente sente. Aleluia. Irmãos, houve um tempo na igreja que o povo temia o círculo de oração da igreja. Mulheres não eram pastor, mas quando uma do círculo de oração levantava para falar, todo mundo escutava, ficava quieto, porque era mulher. E quando aquelas, eu me lembro, eu não era convertido ainda, um amigo meu chegou e falou para mim assim, bêbado. Falou, rapaz, fui numa igreja. Foi, Zinza? Fui. E falo que você não vai não, viu? Aí, por que não vai? Tem umas mulheres velhas lá, desculpa a expressão, mas foi isso que ele falou, com os coques. E aquelas mulheres quando vêm assim, elas olham pra gente assim, elas contam a vida da gente. E é verdade, viu? Não vai lá não que você vai passar vergonha. Falou desse jeito pra mim, eu fui lá, pai, contou minha vida toda, eu fiquei com tanta vergonha, não volto mais lá, não sei nem sabe essas coisas. Quem eram essas mulheres? Ora porque crê. Entenda isso. No partir do pão, eles vão perceber que o Senhor esteve a todo momento ali com eles. Irmãos, quantas vezes as pessoas caminham e se queixam da perda? O que eles estavam se queixando? Do que havia se perdido. Mas dentro deste texto, nós devemos entender algo.
Eles só estavam ouvindo, mas não estavam meditando. Porque se você meditar no que Jesus te disse, se você guardar a promessa que Jesus te fez, se você não desanimar, se você não parar, se você não deixar de acreditar, um dia essa promessa ela acontece. O Senhor havia dito que ressuscitaria. Eles citam que as mulheres viram os anjos, ouviram os anjos falar, ele está vivo. Mas não, mas faz 3 dias. Já faz 3 dias. O milagre não necessariamente acontecerá na hora que você espera, mas quando acontecer vai ser a hora que vai te surpreender. O maior milagre, irmãos, é nós enxergarmos a verdade. O maior milagre é a gente passar a reconhecer quem Ele é. Quantas pessoas, irmãos, estão passando pela vida e não enxergam, espiritualmente falando? Entenda que o diabo também abre os olhos. Tem um monte de gente que pode ver os espíritos, mas não são da parte de Deus. Agora o Senhor, Ele abre. Irmãos, qual é o testemunho que vamos carregar? Se nós não queremos ver. Tem algo em mim que eu gosto muito, é de ir na casa dos outros. Não é para comer não. E quem vai comigo fica até nervoso, porque eu não deixo. Chega lá, tá aquela mesa farta, assim, tem uns irmãos que olham assim, quando vê a mesa, murcha até o semblante, assim. Glória a Deus. Sabe o que me motiva? Não é a mesa farta. O que me motiva é que Ele pode estar lá. E eu já entrei em várias casas que Ele estava lá. E quando entramos e Ele estava lá, algo extraordinário aconteceu. E eu estava lá para poder sair contando para todo mundo que eu vi Ele fazer. Glória a Deus. É Lucas 10. E de onde Ele havia de estar. Já fui em muitas casas que Ele não estava lá, mas eu fui. E não desisto, porque ainda vou muitas vezes encontrar Ele lá. É assim que nós devemos enxergar. Agora abra a sua Bíblia em Lucas 11. Volta aí um pouquinho aí. Lucas, capítulo de número 11. O verso de número 34. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso, mas se for mal, também o teu corpo será perigoso. A Bíblia diz que os olhos é a janela da alma. Que pelos olhos você contempla o que está do coração. Se teus olhos, aleluia, forem bons, forem simples, se teus olhos for luz, vou te dar um exemplo. Você já viu alguém? Aqui vocês já viram muita libertação. Aí fala assim, eu vou sair não. Aí você fala, você... O que eles estão vendo? Aí tem outros que eles baixam a cabeça, eles não querem nem olhar.
Por quê? Existe luz. A resposta é a luz. Há uma simplicidade, há uma verdade, há palavra, há sentimento. Nós não somos nada, mas quando nós estamos no Senhor, nós temos a proteção do Senhor. Aí Ele não toca. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Cristo é a luz. Então eles vê dentro da gente quem está em nós. O Espírito Santo. Glória a Deus. É esse Espírito que muda o nosso jeito de amar. Por que jeito de amar? Porque muitos amam com hipocrisia, com falsidade. Muitos amam de maneira a ter objetivos próprios sendo realizados. Vou dar um exemplo, você vai entender. Você nunca deu algo para alguém para compensar um erro teu? Hã? Não? Pisei no tomate, vou dar um presentinho. E aí? Aí a pessoa pega o presente e diz assim: tá fazendo isso só porque pisou na bola. Não é assim? Deu para entender? Irmãos, nós estamos diante de uma palavra que as igrejas atuais hoje deviam pedir muito a Deus. Senhor, me faz enxergar, me faz ver, Senhor. Teu reino está, Senhor, em todos os lugares e podemos adentrar. Estivemos numa casa, já contei aqui outras vezes, olhei para uma senhora e o Espírito Santo disse que iria curar ela, e o Senhor a curou. O menininho saiu de trás dela, olhava e dizia: Jesus, Jesus, Jesus. Os obreiros lembram desse feito. Ele olhava e ele dizia: Jesus, Jesus. Ele começou a gritar: Jesus, você é Jesus. E eu penso, não foi isso não, mas eu entendi o que ele estava vendo. Quem ele viu é quem curou a avó dele. Mas por que olhar para o homem e ver Cristo? Porque um coração sincero, um olhar sincero, um olhar verdadeiro, um olhar de amor conseguiu ver o próprio Senhor Jesus. Uma criança viu Jesus diante dele. Pela pureza que a criança carrega. Se não for como criança, de maneira nenhuma, não vai pro reino. Irmãos, o que Davi carregava? O que Davi tinha? Coração segundo o coração de Deus. Por isso que o Senhor disse para Samuel: estou enxergando além, Samuel. A imagem se perde. O tempo levará tuas forças, mas o teu sentimento, se for fiel, você morre e continua a mesma pessoa. Você já olhou para alguém que envelheceu e olhou nos olhos? Pegue uma foto da adolescência, olhe nos olhos da pessoa idosa. Quando ela acredita em algo, veja o brilho que sai nos olhos, é o mesmo brilho de quando começou. Os olhos não mudam. Não muda.
Eu disse isso para minha mãe, ela falou assim, mas eu estou com catarata. Eu falei, mãe, tu é uma exceção. Mas uma pessoa saudável, com os olhos abertos, os olhos são os mesmos. Ele não envelhece. É um órgão que não envelhece. Irmãos, o coração enfraquece, mas o sentimento não muda. Alguém postou no grupo da igreja há um tempo atrás um testemunho, não me lembro qual das irmãs que foi, uma mulher com Alzheimer, e fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com aquela mulher, e a mulher, perguntaram o nome de toda a família, ela não lembrava. E quando pergunta Jesus, ela responde, é o amor da minha vida. Seu Alzheimer levou a consciência da mulher aonde estava a lembrança de Cristo. A mente já corrompida, mas o coração intacto. O sentimento pelos outros já havia se perdido, mas o verdadeiro ainda. Já viu pessoas que têm problemas psicológicos e não reconhecem mais ninguém? Mas olha para alguém e reconhece apenas aquele filho, apenas aquele amigo. Por quê? Porque aquele amor está, aquela pessoa está guardada em um lugar que é separado da mente. É em Cristo, quando nós estamos unidos no Senhor, não é mais uma questão de olharmos, eu compreendo. Não, eu compreendo com o coração agora. Eu entendo que agora o que eu sinto, eu estou disposto a morrer por isso. Porque uma vez, irmãos, que você começa a amar, não tem como mais tirar. Vai fazendo parte. É mais forte. E quando você crê e você pede, milagres acontecem. Por quê? Porque você está nele, ele está em você. Porque você vê. E ele vê o que está dentro de você. Deus, ele é criador. Diga assim, o meu Deus é criador. Mas para ele criar, ele tem que ver dentro. Quando é sincero, é verdadeiro, e quando você enxerga o que ninguém vê, ele faz acontecer. Glória a Deus. Por várias vezes eu ministrava no espelho do banheiro da minha casa, e eu dizia, vai cair obreiro, segura aí as obreiras do fundo, as obreiras da frente. Se alguém visse, eu ia falar, ele é louco. Mas na minha mente eu via a igreja cheia, eu via o povo caindo, eu via as obreiras segurando, chacoalhando. Irmãos, e todo dia quando eu passava naquele espelho, parece que eu entrava na igreja. Não era Nárnia não, mas era um negócio diferente, irmão. Rapaz, eu pregava naquele espelho. Quando eu subi a primeira vez no altar, alguém me perguntou, rapaz, já pregava antes? Eu falei, rapaz, preguei foi muito. Eu não subi aqui sem treinar, treinei, li muito, fui chamado de fanático. Depois, fui na frente do espelho, apontava o dedo para ele, falava, gritava, pulava. É, irmão. Billy Graham pregava para as bananeiras. Foi um dos maus pregadores. A questão é o que você está vendo. O que pessoas, quando crê verdadeiramente, quando começa a enxergar, pode ver. O que Deus quer que a gente enxergue. A pergunta hoje é, Senhor, o que o Senhor quer que eu veja? Me permita enxergar. Não deixa eu tropeçar nos meus próprios passos, me faz ver. É isso que a gente tem que perguntar a Deus. Não está aí, não está acontecendo, não está dando certo, estou buscando, não estou recebendo. Me faz enxergar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente não está vendo, mas está diante da gente.
Eu estava no culto. Eu estava sentado, agora você está lá no fundo. Aprendi isso desde quando cheguei na igreja. Pode ver, eu não sou muito de ficar no altar, irmão. Eu só sou para pregar, sabe? Se eu for orar. É meu. É um jeito meu. Aí eu escuto assim. A primeira obreira que passar, pergunta o nome de uma comunidade, vai pregar lá. Passou a irmã Marcelina na minha frente. Irmã Marcelina, fala o nome de uma favela. Aí ela olhou para mim e falou, mais firme do que eu. Vila Brandina, e pegou na minha mão. Falei, arruma um lugar lá que nós vai pregar. Sabe quem que foi lá na Vila Brandina? Jesus. Sabe o que aconteceu na Vila Brandina? Algo tremendo aconteceu lá aquele dia. Irmão, o céu estava lá aquele dia. Foi algo lindo, foi espetacular que aconteceu lá naquele dia. De tudo que aconteceu na maior simplicidade, mas quando todo mundo começou a orar, e eu dizia, Jesus vai passar aqui, ó. Irmãos, tremendo o agir de Deus. E foi dito, pode convidar todo mundo. Eu ouvi, eu acreditei, depois eu vi. Eu quero encerrar dizendo, tem muita gente aqui, está ouvindo, na maioria das vezes, não crê, por isso, não vê. Mas se sair daqui hoje entendendo que está ouvindo, crê, vai ver. Aleluia. E vai ver coisas maiores do que imagina. Aleluia. As pessoas diziam algumas coisas para mim, no ministério que eu estava, eu costumava falar assim, irmãos, eu não tenho problema com ninguém, eu ensino tudo que eu sei fazer, eu ensino para qualquer um, desde que esteja na minha capacidade de ensinar. E alguém falava assim, até um irmão aqui pra gente falava assim, vamos lá, pastor. Eu falei, não, nem tudo é para nós, irmão, você vai aprender. Aí passou-se anos e falei, agora aprendi, nem tudo é para nós. Eu falava, irmão, tem demônio para todo mundo expulsar, não se preocupa não. O que mais tem lá fora é espírito ruim. Tem um monte, irmãos. Começar a orar, olha, se todo mundo aqui descer o joelho no chão, orar, vai chegar todo dia e falar, você foi para onde? Fui para lá, foi para onde? Fui para cá, foi para onde? Fui para lá. O que você fez? O mesmo que você fez. Irmão, tem experiência para todo mundo. Tem. Na cura, na libertação, nos grandes milagres, na palavra, na providência, no socorro. Coisas extraordinárias. Queira ver. Queira viver. Aleluia, glória a Deus. E quando você estiver caminhando, quando ele vir falar contigo, ouça, creia, e vai poder andar com ele. Aleluia, glória a Deus. Quando os dois passam a enxergar, o texto diz, e seguiram Jesus, e foi com Jesus. Guarda isso, irmãos. A gente tem que ter experiências com o Senhor, e devemos buscar as experiências. E fica o alerta, sentado em casa não tem, a não ser com o sofá. Quem fica demais no sofá é o outro que senta descobre que está babado. Então, faça a obra. Aleluia, Jesus. Vai passear. Glória a Deus. Vai falar de Jesus. E um desses momentos
que você estiver falando, algo extraordinário vai acontecer diante dos teus olhos. E você vai ter testemunho. Eu quero encerrar dizendo algo. Quando eu cheguei na igreja, diziam assim para mim: será que é verdade o que ele fala? Será que toda semana ele tem mesmo testemunho para contar? Será que tudo isso que ele conta é verdade? Irmãos, eu vou falar para você. Se eu enxergava uma igreja cheia olhando no espelho, imagina o resto. Então os irmãos aqui que me acompanhavam, irmãos, eu ia para um monte de domingo a domingo. De domingo, e todo dia tinha uma novidade. Eu tinha uma agro, fiquei com ela aberta há 16 anos. As pessoas entravam na agro, Deus me usava para falar com as pessoas. Minha mãe um dia falou assim: essa loja vai fechar. Eu falei: vai não, mãe, você assusta os clientes. Eu falei: nada, mas agora que tá dando dinheiro esse negócio. Irmãos, tudo que o Senhor quer é que a gente se volte de todo o coração para Ele. Qual é o maior mandamento? Amarás. Primeiro é de todo seu coração. Todo. Depois, entendimento, força. Quando todo o teu ser estiver nele, você vai ver coisa extraordinária. Você vai poder estender a tua mão, orar e ver o Senhor operar e sair dizendo: Deus fez algo tremendo ali naquele lugar. Não é o fato de ser pastor, diácono, presbítero, evangelista, não é o cargo, é o nosso. Deus não é limitado e Ele quer usar todos. Aproveite todo o tempo que tem para falar de Jesus. Irmãos, todos aqui têm visto coisas tremendas. E eu vou parafrasear algo que eu sempre falo aqui. Eu tenho fé, mas vocês não têm fé. Eu tenho fé que você tem fé, mas você não tem fé que você tem fé. Sabe o que significa isso? Aprenda a usar. Aprenda, porque o Senhor tem muito testemunho para dar. E vocês vão estar lá. E vocês vão ser as testemunhas dele. Para poder olhar para alguém: eu estava lá, irmão, é verdade, ele faz, acontece, é real. E quando você vive, alguém vem te desmentir, não dá, não tem jeito, porque você viu, a mente da gente até dá uma chacoalhada na hora, você fala: não, é verdade, eu estava lá, eu vi. Aí quando não, você diz: ele estava usando eu. Guarde isso, saia daqui hoje com a tua mente aberta e peça ao Senhor: Deus, a partir de hoje eu quero enxergar. E quando o Senhor te permitir enxergar, não corra. Não corra. Porque tem uns irmãos aqui que já recebeu e quando viu, tanto homem quanto mulher tem aqui dentro: Senhor, eu quero. Se pedir, acontece, não acontece? Acontece, né? Acontece. E quando viu, eita glória! Senhor, me prepara, presta atenção, me prepara para ver. Eu quero enxergar, Senhor, além do natural. E verdadeiramente, você vai contemplar o agir dele. E vai se alegrar mais ainda no Senhor. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus.
Glória a Deus.